A gente precisa prestar atenção quando a gente vai ler ou estudar Apocalipse, porque quando a gente faz teologia, a gente aprende algumas linhas de interpretação. Por exemplo, se você for estudar a Bíblia, você tem que ter consciência da interpretação simbólica, interpretação alegórica e interpretação literal. Existem também outras linhas de interpretação que são bastante perigosas. Por exemplo, a interpretação espiritual. Então, se a gente ler o livro de Apocalipse, como eu já li muitas das vezes, sem ter o devido conhecimento de interpretação, sem conhecer as tradições judaicas, sem conhecer o básico de hebraico e de grego, você fica com vontade de se desesperar. Ainda mais quando você não conhece a graça, a diferença entre lei e graça. Se você não conhecer a diferença entre judeus, gentios e igreja, você não consegue entender nada. Existem algumas pessoas que fazem confusões ao explicarem Apocalipse. Por exemplo, hoje em dia, no século 21, existem comunidades apocalípticas, existem comunidades catastrofistas. O que seria isso? São pessoas que interpretam o livro de Apocalipse de uma forma literal e vivem com medo, achando que tudo de ruim, que tudo aquilo que está descrito no livro de Apocalipse vai acontecer de fato literal. Então, eu quero destacar aqui 3 personagens que tiveram mais importância nesse campo, que fizeram confusões de interpretação e causaram muito tumulto em suas épocas. Por exemplo, no século 12 e 13, entre o século 12 e 13 depois de Cristo, existia um monge chamado Joaquim de Fiore. Repita comigo, Joaquim de Fiore. Grave esse nome. Ele, fazendo o que os maias fazem, ou seja, reunindo profecias, juntando números, calculando, usando a matemática para tentar decifrar os códigos, decifrar os mistérios de Apocalipse, ele causou muita confusão, achando que quando a nação de Israel fosse reconhecida como nação soberana, então, até a oração de Abacuque fala, né, quando a figueira florescer, enfim, não dá tempo de a gente entrar nisso daí, porque tem muita coisa que a gente vai falar, então o Cristo viria. E ele pregou isso, afirmando isso, então causou um tumulto muito grande. Existiu também um pregador e escritor chamado Hal Lindsey. Repita comigo, Hal Lindsey. Não, só quem almoçou hoje, Hal Lindsey. Esse também, seguindo a ideia de Joaquim de Fiore, ele fez o seguinte, pastor Tancredo. Ele reuniu livros, ele reuniu números da mesma ideia, tentou decifrar esses códigos e, com a mesma linha de De Fiore, ele concluiu que quando Israel fosse reconhecido como nação, então viria o Cristo. Causou um grande tumulto também para a sua época. Isso em 1970, se não me falha a memória. Também na Coreia do Sul existiu um pastor, um pregador famoso chamado Zhang Hin Lee. Eu sei que você fala chinês, repete comigo aí. Zhang Hin Lee. Ele também, esse já teve um pouco mais de destaque. Por quê? Seguindo a linha de De Fiore, seguindo a linha de Hal Lindsey, ele foi mais a fundo. Ele reunindo os livros proféticos, os livros escatológicos. Por exemplo, ele reuniu algumas profecias de Daniel, algumas profecias de Ezequiel, o livro de Apocalipse, os números aqui contidos, e concluiu que Jesus voltaria no dia 28 de outubro de 1992. Isso em 1987, quando ele decidiu que Jesus voltaria no dia 28 de outubro de 1992. A imprensa ficou sabendo disso, isso foi transmitido no mundo todo, alguns de vocês já devem ter ouvido falar nisso, devem conhecer outros personagens parecidos com esses. Causou um tumulto, as pessoas, pastor, se vestiam de branco, se reuniam com a família, as pessoas se demitiram. Dentro dessa visão, as pessoas que acreditavam nessa visão, foi aproximadamente 100 mil pessoas. Então, dentro dessas 100 mil pessoas se demitiram do emprego. Por exemplo, se você soubesse a data que Jesus viria, o que você faria? Se você soubesse que Jesus voltaria sábado de carnaval, como que seria a sua rotina?
apesar da gente achar graça dessa situação, mas eu acredito que nós teríamos a mesma reação. Então, algumas pessoas queimaram seus móveis, se vestiram de branco e foram para a igreja esperar o arrebatamento. Como se não bastasse, as mulheres grávidas praticaram aborto, com medo de estarem pesadas para serem carregadas pelos anjos para ir para o céu. Isso parece piada, mas não é. E o que eu quero dizer com isso? Erro de interpretação. Então, a gente precisa levar em consideração, ao ler o Apocalipse, as linhas de interpretação simbólica, literal, alegórica, espiritual em alguns casos, e palavras como tendo hipérbole. Vamos lá, o que seria uma interpretação literal? Interpretação literal aponta para o fato, ou seja, aquilo de fato aconteceu, aquilo é uma verdade. Interpretação alegórica é aquilo que se aproxima de uma verdade, através de evidências. O que é simbólica? É quando Deus ou quando pessoas se utilizam de símbolos para te dar uma lição. Por exemplo, a vara de amendoeira, o vaso do olheiro, a serpente, essas coisas todas. Então, hipérbole também, linguagem espiritual também. Então, quando eu disse que o meu coração arde quando eu falo desse assunto, é verdade, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos vivendo nas últimas fases da igreja. E por que eu escolhi ler ou falar sobre duas igrejas? Porque na minha avaliação, ou o que Deus colocou no meu coração, nós, como igreja num todo, estamos vivendo o que essas igrejas viveram. Mas para a gente entender isso, vamos analisar os pormenores, vamos ver o plano de fundo. Ou seja, existe uma guerra teológica para saber qual João escreveu o Apocalipse, tendo em vista que João era um nome bem comum daquela época. Acredita-se que foram outros personagens com esse nome João. Só que grandes vultos históricos, grandes personagens, grandes nomes da teologia confirmam categoricamente que João, o filho de Zebedeu, um dos apóstolos de Cristo, o que foi atribuído ao Evangelho de João e às epístolas, foi o que de fato escreveu. Como, por exemplo, Irineu, que foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi o bispo da igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Também existiu Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Hipólito de Roma, Eusébio de Cesareia. Irineu e Eusébio de Cesareia afirmaram categoricamente que o João escreveu o Apocalipse. João, o filho de Zebedeu. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Eu preciso retornar às introduções para a gente entender o que está por trás desse texto. Então, vamos analisar Apocalipse. Repita comigo, Apocalipse. O que significa isso? Vamos analisar um pouco mais no profundo. A palavra apo significa afastado de, ou tirado de. Você precisa lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego. Para ser mais exato, o grego koiné. O que é grego koiné? É a palavra coloquial, povão, popular. Qualquer pessoa poderia falar ou ler nessa linguagem. Então, a palavra apo, que é uma junção de duas palavras gregas, apo, afastado de, calipto. Eucalipto significa sombra, boa sombra. Então, quando fala apocalipto ou apocalipse, significa tirado da sombra. Aquilo que é tirado da sombra se revela na luz. Então, por isso que conclui-se revelação de Apocalipse, ou melhor, revelação de Jesus Cristo. Por quê? No Apocalipse, Jesus se revela como ele é hoje. Não se assustem. O Jesus que veio na terra pregar o evangelho do reino parece contrastar um pouco com o Jesus do Apocalipse. Porque Jesus, quando veio na terra, ele veio com uma função. Nesse exato momento, Jesus está desempenhando outra função. Nós vamos entender isso melhor no texto. Então, a história diz que João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Por que por causa da palavra de Deus? Você precisa entender que o Império Romano, que regia Jerusalém nesse período, era que dominava. Então, o imperador Domiciano, vamos lembrar um pouquinho, quando Tito destruiu Jerusalém em 70,
depois foi substituído por Nero, depois Domiciano assumiu. Então Domiciano ele fez um decreto, ele fez o seguinte: ele decretou o culto ao imperador. Os cristãos na época se recusaram a fazer isso, a adorar o imperador, porque ele era um homem comum. Então, porque os cristãos recusaram a adoração ao imperador, esse imperador Domiciano iniciou